Vamos agora para a unidade 4. Documentação e responsabilidade penal do motorista. Vamos conhecer os documentos obrigatórios do motorista e do veículo, a documentação estadual para o transporte, a legislação específica para o exercício da profissão, a responsabilidade penal do motorista por crimes praticados contra a administração em geral. Documentação exigida. O motorista, você deve ter sempre em suas mãos sua carteira nacional de habilitação, a CNH, que deverá ser categoria C ou E, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, e deve apresentar documentação original quando solicitado pelos órgãos fiscalizadores, como exemplo a Polícia Rodoviária Federal, PRF. Jornada de trabalho do motorista. Para proteger a saúde dos trabalhadores, a Lei 13.103/15 regula a jornada de trabalho dos motoristas profissionais e o tempo máximo que eles poderão ficar na direção do veículo, de maneira ininterrupta. Brasil 2015. Essa lei ficou conhecida como a Lei do Caminhoneiro e define a quantidade máxima de horas seguidas que o motorista pode dirigir, tornando obrigatório as paradas de descanso, o intervalo para as refeições e o tempo de descanso entre um dia e o outro de trabalho. A jornada diária do motorista continua a ser de 8 horas, com a possibilidade de 2 horas extras, totalizando o máximo de 10 horas. A cada 6 horas ao volante, o motorista deverá descansar 30 minutos. Esse tempo poderá ser fracionado, assim como a da direção, desde que o tempo dirigido seja limitado ao máximo de 5,5 horas contínuas. Lembrando-se de que o intuito da lei é evitar a pressão das empresas transportadoras sobre motoristas profissionais, para que eles trabalhem mais do que a sua saúde física e mental permite. No caso dos transportadores autônomos, é preciso ter atenção redobrada. Você é o seu próprio patrão, então é o único responsável por cuidar da sua saúde. Procure obedecer os limites estabelecidos, pois eles foram criados para proteger a saúde e a vida dos trabalhadores. Isso é importante. Veículo. Em relação ao veículo, é exigido o certificado de registro de licenciamento do veículo, CRLV, que comprova que você pagou todos os impostos, taxas e multas, devendo ser apresentado documento original. Como você trabalha com transporte remunerado de carga, é necessário apresentar também o registro do veículo no RNTRC, mercadoria em geral. É exigido que você apresente nota fiscal, comprovante a posse da mercadoria, e tem como principal objetivo atender às exigências do físico quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores. Conhecimento do transporte rodoviário. Comprova a contratação do transportador pelo embarcador para a realização do serviço do transporte. Esse documento é emitido pelo transportador, indica que a mercadoria está sob a sua responsabilidade para entrega, de acordo com o que está descrito no conhecimento. Autorização de carregamento e transporte, ordem de coleta de carga, manifesto de carga. Comprova a contratação do transportador pelo embarcador para a realização do serviço de transporte. Esse documento é emitido pelo transportador e indica que a mercadoria está sob a sua responsabilidade para entrega, de acordo com o que está escrito no conhecimento. Utilizada no transporte de carga e granel, combustível, líquido ou gasoso, os produtos químicos ou petroquímicos, quando no momento da contratação do serviço não forem conhecidos os dados relativos e peso, a distância e valor da prestação do serviço, a utilização da autorização de carregamento, da dispensa, posterior emissão de conhecimento, transporte rodoviário de carga. Produtos perigosos. Se você estiver transportando algum tipo de produto perigoso,
qualquer que seja a sua classe exigida também. Documento adicional, certificado de capacitação dos veículos e equipamentos, documento fiscal do produto transportado, ficha de emergência, envelope para transporte, CNH, carteira nacional de habilitação, licença especial, rótulos de risco, painel de segurança. Responsabilidade civil e criminal do condutor. A responsabilidade civil prevista no Código Civil determina que o culpado é obrigado a indenizar financeiramente a sua vítima, por exemplo, por acidente ou danos provocados durante o transporte, qualquer que sejam os danos materiais ou morais. A responsabilidade criminal é aquela que zela pelo respeito individual e coletivo dos valores fundamentais da sociedade, tais como a vida, a segurança, a integridade física, a saúde, entre outros. Para isso, o direito penal identifica as infrações penais específicas, respectivas penalidades. Você sabia? Um crime pode ser praticado por omissão, por exemplo, um acidente que ocorre devido a uma falha no veículo que poderia ter sido detectado durante o procedimento de manutenção preventiva. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 1997, o proprietário do veículo caberá sempre a responsabilidade por infrações referentes às condições do veículo. Já o condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes aos atos praticados na direção do veículo. Lembre-se que o artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os crimes cometidos na direção do veículo automotores aplicam-se às normas gerais do Código Penal do Código de Processo Penal. Documentação estadual e tributos relativa ao transporte rodoviário de cargas. Vamos agora conhecer algumas particularidades referentes à documentação para o transporte e a documentação fiscal que variam de um estado para outro. Código Fiscal de Operação presente do CTRC. Como sabemos, o conhecimento de transporte rodoviário de carga, CTRC, é obrigatório no transporte de mercadoria. Ele deve ser emitido antes do início da prestação de serviço pelo transportador. No conhecimento de transporte existe um campo importante que deve ser preenchido, chamado Código Fiscal de Operação. Em algumas guias de CTRC, esse campo se chama código, enquanto que em outras guias ele recebe a sigla CFOP. Tal código específico o tipo de serviço que está sendo realizado e a natureza fiscal do serviço. Os códigos fiscais para serviços de transporte são: prestação de serviço de transporte de mesma natureza dentro do Estado, prestação de serviço de transporte da mesma natureza fora do Estado, prestação de serviço de transporte de estabelecimento industrial localizado no Estado, incluindo estabelecimento industrial de cooperativa, prestação de serviço de transportes estabelecimento industrial localizado fora do Estado, incluindo estabelecimento industrial de cooperativa, prestação de serviço de transporte, estabelecimento comercial localizado no Estado, incluindo estabelecimento comercial de cooperativa, prestação de serviço de transporte, estabelecimento comercial localizado fora do Estado, incluindo estabelecimento comercial de cooperativa. O ISS ou ISMS, tributação pelo ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O ISMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias ou Prestação de Serviços de Transporte Intraestadual, Intermunicipal de Comunicação. Não é uma escolha do prestador ou do contratante do serviço, e sim uma determinação das legislações relacionadas aos atributos envolvidos por incidirem sobre o mesmo serviço. Definir qual imposto deve ser cobrado causa dúvida para o contribuinte e para o usuário do serviço de transporte. Você sabia? O serviço de transporte será tributado pelo ISS ou ICMS, dependendo do trajeto do qual seja prestado a tributação por um deles elimina outra alternativa. Para definir qual tributação é devida, precisamos primeiro identificar o início e o término do serviço de transporte, para então concluir se o percurso é municipal, intermunicipal ou interestadual.
O serviço de transporte tem início quando o prestador coleta efetivamente a carga a ser transportada e termina quando o prestador do serviço entrega a carga no local determinado pelo contratante usuário do serviço. Quando o transporte começa e termina dentro de um mesmo município, é preciso recolher o ISS. Quando o serviço de transporte sai do município, é preciso recolher a tributação pelo ICMS. Foi definido pela chamada Lei Candy, que corresponde à Lei Complementar número 87, 13 de setembro de 96. Ela dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre a operação relativa à circulação de mercadoria, sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Segundo o artigo, a lei estabelece claramente as situações nas quais deve ser recolhido o imposto. Segundo o artigo da lei, estabelece claramente o artigo 2. O imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadoria, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes, estabelecimentos similares, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal por qualquer via de pessoas, bem, mercadorias ou valores, prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a omissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação de comunicação de qualquer natureza. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendido na competência tributária dos municípios. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço sujeito ao imposto sobre o serviço de competência dos municípios quando a lei complementar implica aplicável expressamente sujeitar à incidência do imposto. O imposto incide também sobre a entrada de mercadoria, o bem importado do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior, sobre a entrada no território do Estado destinatário, no petróleo, inclusive lubrificante, combustível líquido e gasoso dele derivado e de energia elétrica, quando não destinado à comercialização, à industrialização decorrente de operações interestaduais, cabendo imposto ao estado onde estiver localizado adquirido. Portanto, considerando apenas situações que envolvem o serviço de transporte, é um imposto que deve ser recolhido quando tiver as seguintes características: iniciar em um município e termina em outro município, é o chamado de serviço intermunicipal, ou seja, entre municípios. Iniciar um estado e terminar outro é o que chamamos de serviço interestadual, ou seja, entre estado, ou iniciar fora do Brasil, ocorrer em trecho intermunicipal ou interestadual no Brasil. Esse imposto é devido ao estado onde foi iniciada a prestação de serviço, ou seja, deve ser pago para o estado onde o caminhão for carregado, exceto quando o início do serviço de transporte acontecer fora do Brasil. Nesse último caso, esse imposto será devido ao estado onde o serviço terminar. Você sabia? Alguns estados adotaram a isenção desse imposto para algumas modalidades. Portanto, dependendo do estado onde o transporte tenha iniciado, é preciso verificar se existe ou não a isenção. Um exemplo de isenção desse imposto no transporte ocorre no estado do Rio Grande do Sul. Todo o transporte iniciado em território gaúcho, realizado por empresa transportadora, neles sediadas, cujo pagador, tem inscrição estadual, está isento do pagamento do ICMS. Existem algumas situações que, embora aparentemente seja uma prestação efetiva de serviço de transporte,
não é. O simples fato de transporte uma mercadoria não caracteriza a prestação de serviço de transporte para fins de tributação do ISS ou IC. O transporte de carga própria, por exemplo, não é tributado, pois não houve efetiva prestação de serviço de transporte, ou seja, nenhuma pessoa física ou jurídica pode contratar para prestar o serviço de transporte propriamente dito. Tributos que recaem sobre o transporte rodoviário de carga. São muitos os atributos que incidem sobre a atividade de transporte rodoviário de carga, porém alguns merecem destaque. Tributos: imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Imposto sobre serviços de qualquer espécie, ISS. Contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, CID. Descrição: o IPVA é o imposto que é pago no início de cada ano pelo proprietário do veículo e a cobrança é proporcional ao valor do veículo. Proporcional ao valor do frete, recai sobre os serviços interestadual, tem porcentagem variada de estado para estado. Proporcional ao valor do frete, exclusivo para casos de transporte intermunicipal e pode ser no máximo 5% do valor cobrado pelo frete. Tributo pago na compra de combustível tem como finalidade investir os recursos arrecadados na manutenção e construção de rodovias. Vamos para a última unidade, a unidade 5, legislação referente a dimensões, pesos, alturas dos veículos. A legislação brasileira define dimensões, peso e altura máxima dos veículos que trafegam nas rodovias brasileiras. Vamos conhecê-la. Capacidade máxima de peso e altura da carga no Brasil. O que define a capacidade de carga é a maneira como os eixos se distribuem no veículo e a distância entre os eixos. Peso máximo por eixo são definidos pela resolução número 210/06 no CONTRAN. Isolado, eixo para rodas com diâmetro inferior. Dimensões permitidas no Brasil: largura máxima, altura máxima. Capacidade máxima de peso e altura da carga no Mercosul. Os veículos que circulam no Mercosul devem obedecer aos acordos firmados. No Brasil, estes limites foram estabelecidos pelo decreto número 7. Digamos que ele é a grande referência do Botafogo, né? Sem dúvida, seria para qualquer time do Brasil. Seleção brasileira. Terminou, graças a Deus já terminei. Poderia pensar